Olá, ponto de partida da nossa conversa, 1º de novembro de 1826. 17 de novembro, o momento em que 421 colonos chegaram a Torres, ao cantão de Torres. Em novembro de 1826, celebraremos o bicentenário da imigração germânica no litoral norte do Rio Grande do Sul. Momento de celebração, de encontros, momento em que nós vamos mais do que ou tanto quanto celebrar a ancestralidade e a memória, pensarmos no nosso futuro, né? Nas grandes vocações que essa região toda desenvolve e nessa trajetória de 200 anos, nas pessoas que chegaram, que partiram, que viveram esses momentos. Junto comigo aqui nesse momento especial, o historiador, escritor Rodrigo Trespar, para que a gente comece exatamente, Rodrigo, a contar essa história. A Sicredi Caminho das Águas, recuperando e resgatando o pertencimento das pessoas que vivem nessa região, se propõe a, nos próximos 12 meses, explorar esse momento como uma forma de reconhecimento, de estendermos um grande espelho para que as pessoas enxerguem e valorizem muito tudo que foi feito, para que a gente possa efetivamente encontrar caminhos para o nosso futuro. Que bom estar contigo aqui, meu amigo, podendo conversar sobre bicentenário da imigração alemã no litoral norte do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, Rodrigo, é um prazer imenso poder contar contigo, né? Parceria aí de tanto tempo e de falar de um tema que para mim é muito importante, né? Todo mundo sabe, acho que a minha admiração, sim, a paixão mesmo pelo tema e agora neste ano mais especificamente da região onde os meus ancestrais acabaram se estabelecendo, né? Em 2024 a gente lembrou os 200 anos da imigração para São Leopoldo, marco, né, desse processo todo, onde os meus também chegaram, né, em 25 de março de 1825, que aliás esse ano de 2025 se completam, né, 200 anos, e agora então 26, que é para onde eles, de mudança de São Leopoldo para Três Forquilhas, né, a colônia protestante, acabaram se estabelecendo. E é a parceria muito grande e importante que a Sicredi Caminho das Águas tem, de valorizar a identidade, né, dessa população que tem uma origem germânica, que tem a sua contribuição, tem a sua história, tem o seu legado, né, cultural. E a gente precisa lembrar disso, precisa falar, as pessoas precisam conhecer a sua história, a história da sua região, da sua cidade, dos seus ancestrais, aprender com os equívocos, né, e multiplicar aquilo que deu certo, que a gente possa ter um futuro melhor do que o que nós vivemos no presente, né? A Sicredi vem há bastante tempo fazendo um trabalho importante, como uma centenária, uma das centenárias, de resgate da sua própria história, né? Já que cada uma delas carrega uma história muito peculiar, né? Então, desde um padre também fundador, não pertencente à ordem dos jesuítas, né? Mas à Sagrada Família, né? E que trabalha em toda essa nossa região, mas também no litoral norte, já prevendo a instalação de cooperativas de crédito como uma forma de geração de riqueza, de apoiamento a esses agricultores, né? A Caixa Rural, né? Exatamente. A gente está, inclusive, trabalhando em pesquisas paralelas, tanto em relação ao Arneken, né, que é o padre, uma das pessoas responsáveis pela fundação da Caixa Rural em Rolante, em 23, e que também atua no litoral norte gaúcho, também atua entre os católicos, né, os descendentes desses pioneiros que chegaram em 1826. Ele também atua em mais de um momento, inclusive, nessa região. Então, são pesquisas que a gente tem feito, né? A gente teve o prazer e a honra de poder ir junto com a Sicredi inaugurar o Memorial Arneken, Da onde nós estamos hoje, estamos exatamente. falando, né? Um espaço, aliás, destacado exatamente para a geração de conteúdo, de consciência, uma provocação a essa geração. Exatamente. Né? E falar sobre isso, né? Sobre essa questão da... Afinal de contas, quem eram esses alemães? Quem eram essas pessoas que foram parar no litoral norte, que ajudaram no desenvolvimento econômico e também
populacional, né? A gente tinha uma população pequena no litoral norte nesse período, né? Começo do século XIX. E a gente vai lembrar, como tu disse na entrada, aí, que são 421 pessoas, né? São 237 protestantes e 184 católicos que se dirigem até lá, né? Para, assim como em São Leopoldo, receber terras, receber subsídios e começar uma nova vida, né? Uma esperança que muitos tinham de obter a própria terra e trabalhar nela e a partir dela prosperar. Tá claro, desses 421, quantos foram direto ou quantos já viviam aqui no Vale dos Sinos, na região dos vales? Bom, a gente tem que começar então do começo, né, Rodrigo, quem nos acompanha. É o Visconde de São Leopoldo, ao passar pelo litoral norte, por Torres, que era então a porta de entrada da província, quem vinha por terra, né, descia no porto de Desterro, ou de Laguna, Desterro, atual Florianópolis, e vinha a cavalo por terra, passando por Torres e depois Porto Alegre. Esse era o caminho usual que se fazia. Quando o Visconde de São Leopoldo, que ainda não era Visconde, né, o José Feliciano Fernandes Pinheiro, foi nomeado para ser presidente da província, né, o cargo de governador atual, ele passa pelo litoral norte em 24, e quando ele recebe a ordem de criar São Leopoldo, né, usando a feitoria, todo aquele processo que já é mais conhecido, que daria origem a São Leopoldo, ele escreve para o Rio e diz, eu gostaria de, assim que possível, além de São Leopoldo, também criar uma colônia em Torres. Ele menciona isso já em 24. Já existia um vilarejo ali. Já existia Torres era um presídio. Um presídio no sentido não de prender pessoas. Também havia prisioneiros, principalmente índios guaranis, mas no sentido de presidério. Tinha um posto avançado, posto militar avançado. Era o posto que guarnecia a entrada, a divisa, né, da província do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Então ali se tinha um pedágio, como a gente tem hoje. O pessoal que transitava indo daqui para lá ou vindo para cá passava para pagar um pedágio. Tinha um em Tramandaí inicialmente, a guarda, né? E depois foi transferida mais tarde, no final do século XVIII, para Torres. Então, assim, era um posto, tinha uma igreja que estava nascendo ali, tinha uma guarda e um posto militar. É uma população bastante pequena. Quando os alemães chegam lá, nessa região tem menos de 1.000 pessoas. Imaginem menos de 1.000 pessoas vivendo numa região razoavelmente grande, né, espalhados pela Torres e pela região em volta, e chegam de uma hora para outra 421 alemães. É um impacto, né? Tal como aconteceu em São Leopoldo. Então, o Visconde de São Leopoldo ele tem essa ideia. Por quê? Porque Torres é a porta da província, tem uma guarda e tem um rio, que é o rio Mampituba. E, sabidamente, já de muito tempo, o porto de Rio Grande é um porto problemático. Como, aliás, até hoje a barra dele é um problema. Na época, muito mais. Se imaginou que se fizesse um porto no litoral norte, aproximaria a capital da província com a capital do império na época, o Rio, e não se precisaria andar 600 quilômetros de costa para fazer o contorno Rio Grande, para chegar até em Porto Alegre. Então se podia fazer esse caminho de forma mais curta, né, por Torres. Então se imaginou criar a colônia ali, neste mesmo modelo que criou São Leopoldo, uma colônia rural militares. Ou seja, haveriam agricultores e também mão de obra que serviria, abasteceria, né, o exército brasileiro, no caso os militares que estavam ali. Essa foi a ideia do Visconde, e se dependesse do Visconde, já em 1825 já haveria colônia ali. Uma série de contratempos, inclusive onde seriam assentados esses alemães, em que lugar que seriam assentados. Porque o governo na época usava terra devolutas, né? Terras que não pertenciam a um particular, estavam à disposição, digamos assim, para que pudesse assentar esse pessoal. Só que no final de 25... Já tínhamos algumas sesmarias no litoral norte. Já tinha algumas sesmarias, sim, na região, principalmente a região próxima do mar,
né? Região Inclusive de Capivari, Tramandaí, Palmares do Sul, região de Tramandaí, Capão da Canoa, chamava-se Estância do Meio, essa região entre Tramandaí e Torres. Inclusive, as primeiras concessões de Sesmarias no estado do Rio Grande do Sul são no litoral norte, na região onde hoje é Imbé. Isso em 1732, um pouquinho antes do nosso período que a gente está falando aí. Mas já há luso-açorianos, ainda há populações indígenas circulando nessa região. Temos sambaquis ali. Sim, inclusive a gente vai ter, vai haver, como o São Leopoldo também teve, vai haver uma série de confrontos, inclusive, entre esses indígenas e essa população alemã que está sendo assentada ali, porque são etnias, populações e povos que têm a sua formação totalmente distinta, né, e estranhas entre si. Então, o Visconde é chamado, São Leopoldo, no final de 25, para o ministério no Rio de Janeiro. O Visconde era uma pessoa muito acima da média, né? Uma pessoa bem estudada, com boa formação, tinha ideias muito positivas e avançadas assim, para a época. Foi ele que propôs, por exemplo, a criação de universidades no Brasil, de direito. Então, era um cara que tinha uma bagagem boa. E o Dom Pedro, então, chamou ele para o Rio. No lugar dele fica o Barbuda, Gordilho de Barbuda, que é um completo incompetente. A gente pode resumir assim. Ele vai passar um ano organizando esse grupo de alemães. Do começo de 26 até novembro, quando ele finalmente consegue enviar o pessoal para o litoral. Quem são esses alemães que estão indo para o litoral norte? Aqueles que haviam chegado de última hora, né, nos últimos meses, antes que antecederam a viagem, novembro, e alguns descontentes com terras em São Leopoldo. A gente tem que lembrar que São Leopoldo foi criada a partir de julho de 24. A gente vai ter aí algumas levas já chegando e se instalando, então já não tem mais terras na região central. A gente mais região de costa e mato, e o pessoal não queria ficar muito distante da região central. Então esses que estão descontentes vão ser selecionados. O presidente da polícia vai até São Leopoldo e faz uma seleção daqueles que queriam deixar São Leopoldo. Então ele reúne, né, no final de outubro, esses 421. Mais tarde vai se falar em 422. Fato é que as listas que a gente tem, são 2 listas que são preparadas, elas têm nomes divergentes. Porque aí gente de última hora decide não ir, gente de última hora decide ir. Então há uma série de famílias aqui, a gente não vai, os dados não vão se fechar. Eu prefiro trabalhar com 421 porque quando eles chegam em Torres, quando as últimas carretas chegam em Torres em 17 de novembro de 26, o Paulo Soares escreve para o governador dizendo: juntei eles, contei e encontrei 421. Então assim, esse seria o número que ele está dizendo que é o... Em cartas posteriores ele vai... A carta era essa. A carta era essa, ele vai falar depois... Juntei, contei... Reuni, contei o pessoal lá, com os termos da época, claro, Tá né? bem. A gente não está citando ipsis aqui. Ele fala que divide por credo, já nessa carta de novembro ele fala que a divisão, a soma é entre protestantes e católicos. A distinção que sempre foi feita a cada viagem, a cada leva, a cada chegada. Na verdade, ela não havia sido feita nas listas anteriores. As somas, que são o total de 421, ele inclui o pastor Fogs, que era um pastor que estava indo junto com o grupo, e também um médico, mas ele não menciona quantos são protestantes e quantos são católicos. É nessa carta da chegada lá que ele menciona essa divisão que ele faz. Bom, então, o que o governador faz? Ele reúne esse pessoal. Então, o Paulo Soares, que estava em Torres, né, como comandante das Torres, era assim que era o presídio das Torres, né? A ponta das Torres, eram os nomes que eram usados para designar esse lugar. Paulo Soares vai até Porto Alegre para ele mesmo organizar esse pessoal e ele mesmo dirigir esse grupo até Torres. Uma verdadeira aventura. Sim, Se isto era na metade do século passado, imagina 200 anos atrás, Rodrigo. Exatamente. A gente vai perfazer agora o caminho. Tá? Eles deixam Porto Alegre no dia 1º de novembro de 1826 em 5 iates.
Iates são embarcações pequenas. Interessante, a ideia inicial é que eles viessem por terras, mas as cartas deixam transparecer que foi um período muito chuvoso, porque eles disseram, as estradas estão intransitáveis, eles viriam por viamão, né, por dentro. E vamos usar os barcos então. Então eles conseguem fazer que foi um dos motivos do atraso, encontrar 5 embarcações para trazer esse pessoal todo. Imagina o tamanho das embarcações, que coubessem 80 pessoas. Era essa entre 90 e 100 pessoas, não mais do que isso. Então essas embarcações saem de Porto Alegre, passam pelo Guaíba, entram na Lagoa dos Patos e chegam ao Rio Capivari. Desembarcam ali no Capivari, no dia 3 de novembro. Primeiro problema, o pessoal de Conceição do Arroio, Osório, não enviou carretas suficientes para transportar esse pessoal. Já fica um grupo pequeno ali, porque não tem carretas para transportar esse pessoal todo. Para vocês terem uma ideia, eles vão fazer essa viagem nos próximos 17 dias, 16 dias, em carros de boi. Carretas com duas rodas de madeira, elas tinham cerca de 2 metros de altura, e podiam transportar aí cerca de 4.000 quilos. Então, o pessoal que tinha bagagem, imagina, 421 famílias, bagagem, algumas com a roupa do corpo, o pouco que tinham, tudo nas carroças, e essas carroças, então, transportaram esse grupo até Torres. São 24 carroças. Do Capivari até o Tramandaí, onde eles chegam no dia 5, 2 dias de viagem, perfazem aí 25 quilômetros, mais ou menos, por dia. Homens, mulheres, crianças, muitas das mulheres estavam grávidas. Havia, pela minha estimativa, com os dados que nós temos de famílias, um número bastante grande de crianças. Eu imagino que em torno de 170, 180 crianças, com cerca de 15 anos ou menos. Então, assim, uma viagem que é uma epopeia, né? Não é um lugar tão simples para te andar no meio da areia, com carroças lentas, né? Essas carroças tinham 6 a 12 parelhas de boi, ou seja, de 12 a 24 animais por carroça para puxar isso. E estimam que em torno de 400 animais foram usados para transportar isso, porque esses animais, eles a cada dia precisavam ser substituídos para não cansarem. Eles alcançam o Tramandaí. Outro problema, não tem canoa suficiente para atravessar o rio. Também o pessoal de Osório briga, né, Conceição do Arroio, que não forneceu as canoas necessárias. Tem uma carta que o Paulo Soares escreve, Paulo Soares, que é o diretor da colônia, a gente levou 5 ou 6 dias, vai levar 5 ou 6 dias para atravessar. A gente passou 3, 4 dias já e está metade do grupo. Então, um transtorno para atravessar o Tramandaí. Lembrando a todos que o Tramandaí não tinha a ponte Giuseppe Garibaldi, que foi feita 100 anos depois. Então, assim, se atravessava a val, havia várias maneiras, né? Uma delas era a val, ou seja, água na cintura, quando dava o rio permitia, ou então por canoas, que era o mais comum, né? Botavam a mercadoria, enfim, o produto, roupa, caixa com as coisas numa canoa e se fazia passagem, ou então, mesmo em alguns casos, o cavalo que fazia essa passagem. Né? Só que eram 421 pessoas. Então, isso levou um tempo maior do que o estimado, até pela falta de condições. Então, eles cruzam o Tramandaí e seguem, então, em direção a Torres. Existiam de Tramandaí a Torres mais pontos para que eles parassem. Como era uma passagem para ir até Porto Alegre, havia pontos na Lagoa dos Quadros, a atual Lagoa dos Quadros, na época do Inácio, perto de Capão da Canoa, e pelo menos mais um ponto que ficava na Itapeva, né, a lagoa, hoje Arroio do Sal. Então, são pontos que eram de referência. Isso era próximo da beira da praia? Isso próximo da beira da praia, né? A gente, mais ou menos, essa estrada, que era a Estrada da Laguna, vai seguir o trajeto que hoje a gente conhece como a Estrada do Mar. Só que elas ficavam próximas, esses acampamentos, né, esses postos, ficavam próximos das lagoas, porque abastecimento de água, a gente tem que lembrar que naquela época não tinha armazém em qualquer lugar, água não vinha em garrafinha, as pessoas precisavam ter água à disposição, até quando tinha uma quantidade de gente maior, né, era importante isso. Mas o governo já tinha esses postos preparados para receber pessoas, e nesses postos eles usaram para também descansar a caravana. Então eles fazem essas paradas, e no dia 17 de novembro, então, aliás, no dia 20 de novembro,
3 dias depois, o Paulo Soares diz, olha, informa o governo do estado que no dia 17 de novembro chegaram as últimas carroças com os alemães, com esses 421 que ele contou. Ele separa, né, 237 evangélicos, 184 católicos. Uma coisa importante que a gente fala, eu uso muito o termo protestantes. Às vezes as pessoas perguntam, por que protestantes? Não são luteranos? É importante ressaltar assim, que quando os alemães vieram para cá, para o Brasil, desde São Leopoldo, o contrato, né, a condição era que todos professassem a fé cristã. Quem conhece a história da Alemanha sabe que a história da Alemanha ela é dividida entre reforma, entre antes e pós-reforma. Então a gente tem um grupo muito grande, metade da Alemanha era de protestantes. Esses protestantes eles são divididos entre luteranos, calvinistas e reformados e outros credos menores, ou menos significativos no sentido de quantidade. E quando vem para o Brasil, vem muitos reformados e calvinistas. Como aqui os pastores que estão aqui, que atendem esse pessoal, são luteranos, né, o Ehlers tinha uma formação luterana, que é o primeiro pastor de São Leopoldo, enfim, eles vão acabar se aliando, se ligando a esses pastores, porque não havia pastores de outros credos. E a gente costumou usar luteranos de forma geral, mas muitos deles, eu estimo que entre 30% e 35%, pelo menos, se não mais, eram reformados, calvinistas. Uhum. Então eu prefiro usar protestantes para abranger um maior e não confundir com os evangélicos, que era um termo que se usava na época, para a gente não misturar as denominações religiosas mais recentes no Brasil, né? Esse pessoal é evangélico de uma denominação religiosa mais antiga, que é surgindo na Alemanha. Bom, então o pessoal está em Torres, 421 colonos. Fazer o quê? Com certeza tinha algum hotel esperando eles lá. Foram arranchados. O turismo exuberante do litoral norte, que nós hoje conhecemos, não existia nada. Para vocês terem uma ideia, Torres também, o núcleo urbano do que é Torres hoje, não existia nada. Havia a igreja, a guarda, algumas casas menores. Como... A igreja é exatamente onde ela está hoje. Sim, a igreja de São Domingos. Que havia sido concluída há pouco tempo, em 24, né? A casa número 1. Casa número 1, que continua de pé até hoje também. Pertenceu ao Alferes. A casa que era do contratador da guarda, também é do Paulo Soares, que essas não resistiram ao tempo. Então, assim, é um núcleo bem pequeno, bem em volta mesmo, onde hoje está a igreja de São Domingos, ali que surgiu. Esses alemães foram arranchados provisoriamente próximo dali, porque a ideia do governo era eles enviarem esse pessoal lá mais para o norte do Imbituba, rio acima, na região da Glória, onde hoje fica Pirataba. Começaram as demarcações de lotes e uma enchente do rio bagunçou tudo. E naquela do que fazer, também havia precariedade dos lotes, a leva foi maior do que o esperado e não havia lotes para todo mundo. Se decide então fazer o que não se havia feito então no Brasil, que é dividir esse grupo por credo religioso, e eles enviam então os protestantes, né, esses luteranos, calvinistas e reformados, que já tinham um pastor que acompanhava o grupo, o pastor Carl Leopoldo Voges, ou Voges, como o pessoal fala lá. Um personagem que a gente vai falar muito no próximo ano. Exatamente, importantíssimo para a história da região, para o Vale do Três Forquilhas. O Vale do Três Forquilhas que vai dar origem aos dois municípios que a gente conhece hoje, de Três Forquilhas e de Itati. Assentados esse pessoal entre junho de 27 e agosto de 27, ou seja, eles ficaram mais de 6 meses acantonados, né, ou arranchados, aguardando essas terras em Torres, até receber essas terras em 1827, lá no Vale do Três Forquilhas. E os católicos? Os católicos não queriam de jeito nenhum voltar para a glória. E foi uma verdadeira revolta, que o Paulo Soares teve que, inclusive, prender 2 deles, né? O Magnus e o Kreutzburg.
Kreutzburg vai virar Kras Borges, uma família bem conhecida, né, no litoral norte gaúcho. Esses dois vão ser presos por insubordinação. Eles tentam e sugerem ao governo que se criasse terras ou que levasse esse pessoal para o Tramandaí, próximo ao rio Tramandaí. O governo não aceita, mas depois de tanto tempo nessas disputas, acaba se achando um meio termo que é assentar eles entre a Lagoa do Morro do Forno e a do Jacaré, onde está o município de Dom Pedro de Alcântara hoje, também Morrinhos do Sul, próximo ali. Então os católicos vão ser direcionados para esse grupo, para essa região. Pouquinho mais distantes da Glória ali, que seria o Mampituba. Sim, um pouco uma mais região alagadiça. Longe do Mampituba, Né? mas menos sujeito a alagamento. Também com lagoas, mas menos sujeito a esse tipo de... Então, a partir de fevereiro de 28. Então, vejam só, esse pessoal chega em Torres em 17 de novembro de 26. Os protestantes vão ser assentados a partir de junho de 27. E os católicos a partir de fevereiro de 28. Imaginem as condições que essas pessoas ficaram, porque eles tinham subsídios do governo. Mas assim, tu morar junto com várias pessoas, sem nenhum tipo de, né, de estrutura, de conforto. Não que eles que estavam aqui naquela época tinham isso no Vale dos Sinos também. Sim, mas uma condição complicada. Mas aqui no Vale, muito mais preparados para isso tudo. Exatamente. Tanto que, depois de tanto tempo e tantas dificuldades, muitas famílias, quando acabou, porque o governo, assim como o São Leopoldo, ele fazia pagamentos mensais de auxílio para essas famílias, de subsídios. Porque tu está vindo de um país estrangeiro, tu ganhou terra, mas tu não plantou ainda. Se tu plantou, tu não colheu, tu precisa de alguma coisa para te ajudar a sobreviver. Perfeito. Uma espécie de Bolsa Família. Esses alemães receberam essa Bolsa Família, esse subsídio, durante os 2 primeiros anos. Quando acabou esse subsídio, e muita gente estava com terra em situação de abrir picada, construir casa, os solteiros, por exemplo, a maior parte evadiu-se da colônia. Porque um solteiro sozinho, se não tem uma esposa, se não tem filhos, e naquela época isso era fundamental, para ajudar a abrir picada, para ajudar a plantar, para ajudar a colher, para ajudar a construir alguma coisa, né, os seus pertences, era essencial. Então a maior parte dos solteiros evadiu-se, saiu da colônia. Famílias também, que haviam recebido terra, mas que eram artesãos, começam a enviar cartas para o governo. Eu aqui não estou com dificuldade de plantar, não sei, é uma região isolada, erma, né? Voltam para Porto Alegre ou para São Leopoldo. Então, desses 421, vão ficar muitos menos. Nós não temos dados específicos, porque toda a documentação de época que nós resgatamos, a gente pesquisa, assim, nem sempre elas são completas, né? Se perde ao longo do tempo, então a gente tem cartas, às vezes, que falam de um ano, mas que são de outro ano, já com um tempo. A gente, por exemplo, tem um documento do Paulo Soares, que é importante para a história da região, que é Memória das Torres. Ele escreve isso em 47, ou seja, quase 20 anos depois, mais de 20 anos depois da chegada deles. Então, pode haver essas discrepâncias entre o número de famílias e algumas datas. É uma região isolada, acabou ficando sem, no primeiro momento. Logo em seguida a gente vai ter a Revolução Farroupilha. Que para, inclusive, com a chegada de novos imigrantes. Que para com a chegada dos novos imigrantes, que era uma das coisas que eles pediam sempre, que foi... Porque é o início do povoamento, né? Exatamente, porque assim, às vezes me perguntam por que não deu certo, assim, né? Nesse sentido de que, por que não atingiu a pujança que outras colônias alemãs atingiram, né? Eu sempre enumero, assim, primeiro porque o projeto inicial não deu certo, né? O idealizador do projeto não estava mais aqui. O porto nunca mais foi falado. Durante um bom tempo, Paulo Soares... 200 anos depois ele ainda está por acontecer. Está por acontecer. Teve outros projetos que não aconteceram. Então, assim, esse porto que ajudaria no escoamento da produção, que serviria de caminho, né, de via de acesso, de chegada e de saída, não aconteceu. A gente tem estradas muito rudimentares, que são não mais do que picadas algumas. E há, nesse caso, nesse específico, não envio mais de levas posteriores. Esses 421 colonos vão ver famílias como a minha, que vai, quando a Revolução Farroupilha estoura,
em 35 vai ir para lá, saindo de São Leopoldo, mas não são muitas mais. A outra grande imigração que nós temos para o litoral norte é a partir de 50 e 55 com os Brumers, dentro de um outro contexto, mas também não são numerosos. Então, assim, é uma região que recebeu um grupo e que não teve mais oxigenação, que é essencial para que isso aconteça. A gente vai ver em São Leopoldo aqui, por exemplo, em que as pessoas foram chegando cada vez mais sempre, e dentro de diversidade de comércio, de culturas, de indústria, artesanato, que diversifica uma região. A gente não teve isso no litoral norte. Então, assim, é um dos motivos de não ter atingido Eles ficaram muito isolados. Vai se construir, depois da Revolução Farroupilha, uma estrada que se chama Estrada da Renascença, que vai ligar a serra, o vale, principalmente o Vale do Três Forquilhas, não tanto os católicos, mas os protestantes, com a região serrana. E vai se escoar bastante. Até então não tínhamos uma conexão com os campos de cima da serra. Conexões precárias, assim, né? Nós temos provavelmente. nós temos uma estrada, por exemplo, que liga o Torres pelo Mampituba, que o próprio Paulo Soares constrói, que liga que percorre, né, margeia o Mampituba pela Glória, e quem desce da serra desce pela Glória para ir até Laje, Santa Catarina, mas não para o outro lado, né, para o lado que ficasse próximo de Porto Alegre. Então, assim, não há um caminho consolidado para isso. Tanto que esses alemães vão criar, por exemplo, a navegação lacustre. Eles vão criar a conexão entre lagoas. Muitos tinham experiência lacustre. E eles vão fazer, de fato, a partir da década de 50, 60 em diante, um dos caminhos usados vai ser a lagoa. E aí, mais tarde, o governo estadual vai complementar com a ligação entre canais que vão ser abertos entre lagoas que não se conectavam, e também a via férrea, que vai ligar, por exemplo, Osório, que era a Conceição da Rui na época, com Palmares por via férrea, e depois mais vezes Lagoa até Porto Alegre. Então, assim, isso muito mais tarde, né? Nessa fase inicial, é uma fase de isolamento, é uma fase de vai ser isso? Da construção dos canais, da navegação das lagoas, a partir da década da segunda metade do século XIX. Mas dos canais e da via férrea, só no século XX. Pelo menos 80, 75 anos ali. Sem um caminho, assim, como ocorreu com outros lugares, né? Então, assim, isso dificulta bastante essa mobilidade. É óbvio que vai haver famílias que vão ter esse comércio, que vão transitar entre um lado e outro, vão se destacar, né? Como é o caso do próprio Pastor Fogs, enfim, e outras famílias, Dreyer, né? Jacob, enfim, famílias que conseguem se desenvolver, mas não são todas. De forma geral, são famílias que vão acabar produzindo para subsistência ou para atendimentos locais, né, mais próximos. Dom Pedro, no caso dos católicos, vão permanecer mais tempo nessa produção mais interna do que os protestantes, pela região, enfim. Vai acontecer um caso interessante, como não há uma oxigenação desse pessoal, é muito interessante que a gente vai conseguir encontrar famílias que têm casamentos e relações próximas com famílias desde a chegada até muito tempo, muitas gerações depois. Como se fosse uma espécie de guarda, né? Nós vamos casar com aqueles... Muitos, a gente consegue rastrear na Alemanha, vieram no mesmo navio Alemanha-Brasil, Rio, Porto Alegre, mesma caravana, então assim, vão manter laços estreitos, vão ser assentados em lotes próximos, e vão ter essa identidade próxima, essa relação próxima contra... No caso dos católicos, uma coisa interessante, como os padres eram brasileiros, ou portugueses, ou até espanhóis, não se falava alemão. E no caso dos católicos vai acontecer um fenômeno interessante, que é a deturpação do sobrenome. Que eu já falei antes, né? Eu mencionei o Kreutzburg, que vai virar Cras Borges. Porque esses primeiros padres não entendendo a língua, então a gente vai ter registro... Não tínhamos registro civil. Não tinha registro na época. Como... O registro civil só a partir quase do final da República, das cidades maiores, mas oficialmente só depois da República. O registro, o que valia era o da igreja, que era a igreja oficial do Estado, a igreja católica, e era feito pelos padres. Há registros em Torres, por exemplo, em que ele batiza assim: pus os santos olhos no João, filho de um alemão. Não tem sobrenome, não tem identificação de origem na Alemanha, como era comum a gente ver aqui na região de São Leopoldo, né? Batizei fulano de tal, sobrenome de tal, pai, filho, veio sim, que tinham conhecimento da língua alemã. Então esse vai ser um fator de aculturação, assim, de perda de identidade
de germanidade, né? Tanto que em 42, né? 1942, quando o Vargas começa a proíbe o uso da língua alemã na alemã e também japonesa e italiana, né? Só se fala o português, enfim. O padre Arneken, que estava, nosso padre Arneken aqui, estava lá na região de Torres. Ele era o vigário de Dom Pedro. Ele diz, felizmente, nós não temos muito, não há esse problema de pessoas de não falarem o português, porque aqui já ninguém mais fala alemão. No caso dos protestantes, como eles têm um pastor que acompanha ele, o pastor Fogos vai ficar com uma pequeno tempo, assim, longe, vai de 28, 29 até 33, que ele está aqui na região do Vale dos Sinos, mas de 26 até 1892 ele vai ser pastor da comunidade. São mais de 60 anos ali. Exatamente, e alguém que conhece a língua, enfim, vai manter esses sobrenomes de forma mais próxima do original, embora também haja algumas corrupções, como é o próprio meu caso, né, na minha família, que é Drespar, na Alemanha, né? D-R-E-S-S, o esse da alemão, B-A-C-H. E vai ficar aqui no litoral norte, ó, lá no litoral norte, em Drespar, né? Se troca o D pelo T e o B pelo P. Então, tem essas variações. As primeiras acomodações que eles tiveram não eram as definitivas, né? Evidentemente, passaram por mais do que uma construção até que tivessem lá suas casas finais, né? Muita gente, Rodrigo, acha que tem a imagem da Alemanha, ou dos alemães, a imagem que nós temos da Alemanha hoje. Um país economicamente forte, né, com uma indústria forte. E a gente precisa esquecer isso quando trata de imigração alemã. A Alemanha não era a Alemanha nesse período que a gente conhece hoje. Eram estados de língua alemã, e vários estados. Então, esses alemães são badenses, que eram de Baden, hessianos, porque eram de Hessen, Darmstadt, eram bávaros, porque eram da Baviera. E esses estados alemães eram semi-independentes. Eles tinham uma confederação alemã só. E esse pessoal que veio para cá veio em extrema situação de miséria. Muitos, a maioria, com a roupa do corpo. Trouxeram, sim, o legado de educação, de fé, mas quando chegaram aqui, tinham pouco a trabalhar. Então, as casas iniciais não são essas casas... Há exceções, obviamente, né, nos primeiros anos, mas assim, grosso modo, não eram casas em chamel, bonitas, com telhas, enfim. A base era isso. A gente tem várias cartas que fazem referência a isso. Inclusive, cartas lá no Litoral Norte, por exemplo, inventários muito posteriores, da década de 70, gente que tinha alguma condição financeira, né? Os inventários mostram uma elevada poder aquisitivo, né? De compra de escravos, inclusive, compra de carroças, né? Grandes terras. As casas eram basicamente 4 ou 6 postes fincados no chão, pau a pique, né? Que é galhos de árvore entrelaçados e cobertos de barro. Não havia telhas, casas o telhado era de palha e o chão de chão batido. Então, essas casas são as casas dessa população que vai se assentar e vai ficar durante muito tempo morando assim, né? Uma casa com piso, com telhas, lá no Litoral Norte, a partir dos anos 50 em diante, o próprio Pastor Fogo vai construir um sobrado, que ainda está de pé, não um sobrado, né? A parte de cima foi retirada, mas a parte de baixo ainda existe, que se estima seja dos anos 50, aí sim, vai ter telha, né? A própria igreja que foi construída inicialmente para atender o culto era uma igreja simples, madeira, palha, longe dessa imagem que a gente tem de que o alemão era rico, né, o pessoal acha que o alemão era nobre, que ia destruir o brasão. Não, eram pessoas extremamente pobres. Muitos, inclusive, deixaram aqueles filhos os mais novos, porque a estrutura na Alemanha ela era a seguinte, ela tinha... Aqueles estados mais próximos da França tinham adotado o Código Napoleônico, o Código Civil.
Então a estrutura de família era, quando o pai morria, as divisões de bens eram igualitárias. Homens ou mulheres, os filhos recebiam partes iguais. A minha família recebeu isso, né? O imigrante dividiu o inventário do pai com as irmãs. Mas muitas regiões não tinham isso. Então, as terras, as posses, a herdade ficava com o mais velho. E aos mais novos restava ou emigrar, né, sair procurar outro lugar para trabalhar, ou ficava sujeito ao irmão mais velho. Então, muitos desses imigrantes eram filhos mais novos, sem herdade paterna, sem terra, sem produção, decidiram emigrar. Então, muitos relatos que a gente tem desse pessoal, de que os pais que ficaram na Alemanha, ou os irmãos, estavam em asilos para mendigos, estavam em condição de extremamente miserabilidade. Então, é essa população que vem. Acho assim, muito importante dizer isso, porque às vezes fica com aquela imagem de que, e a gente ouve muito isso, infelizmente, de que vieram para cá porque ganharam terra, vieram roubar terra. Não, eles também estavam em situação de miserabilidade, também procuravam uma nova vida, e eu acho que por isso que é importante louvar isso, né? Apesar dessas dificuldades, eles terem sobrevivido a essas condições e terem prosperado. E aí a gente vai ver famílias que têm, na Alemanha, 10, 12, 15 filhos e que perdem os filhos, né? Muitos mortos em tenra idade, por guerras, por fome, né, por condições precárias de vida. E a gente vai ver essas famílias aqui no Brasil, em quase todas as colônias, e também entre as Forquilhas vai ser o mesmo, 10, 12, 15 filhos, e todos os filhos sobrevivem à fase de infância, chegam à fase adulta. Ou seja, há uma condição de melhora dessas famílias. Então isso eu acho que é importante falar, mas que não foi fácil. Como tu disse, as casas não eram as casas que a gente vê hoje bonitinhas em Chamel. Óbvio que tem algumas casas, né? A gente vai ter a casa do Pastor Fogos, tem a casa do Zé Jacob lá na Bonião, por exemplo, em Três Forquilhas, que é um sobrado muito bonito, bem feito, enfim, também da década de 50, já bem mais de 30 anos. Essa possibilidade de recuperação dessa história, ela vai nos permitir fazer um resgate daquilo que é patrimônio material ou imaterial, que ainda está de pé de alguma forma, que ainda existe, que de alguma forma ainda é lembrado ou minimamente preservado? Eu espero que sim. Eu acho que sim, tenho fé e esperança que isso aconteça, porque é uma região que tem um patrimônio importante. A gente vai lembrar, por exemplo, a casa, né, do Fogs, né, do Pastor Borges, como o pessoal fala lá. Ela é uma casa de um tamanho considerável, né? Ela foi construída nos anos 50, no século XIX. Ela pertenceu ao segundo pastor protestante do estado, ao terceiro pastor protestante do país. Então, assim, tem um legado, além de patrimônio, de material, né? Um legado também intelectual, cultural, uma questão religiosa, né? Da importância para a região. Então, assim, eu acho que isso desperta nas pessoas pertencimento. Eu acho que a grande dificuldade que se tem hoje, quando a gente fala de litoral norte, é a falta de identidade. Se fala muito em identidades, quando a gente fala de serra, quando a gente fala de campanha, mas o litoral está perdido entre essas... Afinal, qual é a identidade do litoral? Eu acho que isso é importante, que as pessoas conheçam a sua formação, né, a formação da sua região. E acho que esse resgate, isso que a Cicred Carinho das Águas tem feito, assim como fez com o Memorial, é de extrema importância, né, de levar para as escolas, para que as pessoas saibam que existe casas antigas que pertencem a esse período, saibam que existe uma história por trás desse povoamento, que tem a questão não só do alemão, tem a questão do italiano, dos poloneses, dos japoneses, tem a questão dos que já estavam aqui antes, que são os luso-açorianos, a questão dos indígenas, os africanos, assim, precisa conhecer, e acho que uma das maneiras que a gente tem para fazer isso é a construção do memorial. É fundamental para isso, a Memorial Arniken tem essa função. E a outra questão é que a gente possa publicar obras e trabalhar projetos assim como a gente tem feito, para que isso seja melhor divulgado para professores, para escolas, para a comunidade em geral. O legado germânico em todo o Brasil, ele é inequívoco, né? A gente pode dizer que tudo que a gente viu em outras regiões do Brasil também se replicaram lá, na parte da cultura, na parte da educação, da dedicação ao trabalho, da fé? Eu acho que o Litoral Norte tem a questão da fé,
né, que a gente vai lembrar aí que é o segundo núcleo protestante, né? A gente vai ter São Leopoldo, depois vai ter Três Forquilhas. Então, a igreja protestante, por exemplo, a gente tem uma carta do pastor Fox, de 27, em que ele menciona a existência de uma igreja. Infelizmente, essa igreja não resistiu ao tempo, mas seria a primeira igreja protestante do sul do Brasil. Anterior a de Campo Bom. Anterior de Campo Bom, porque a carta é essa de fevereiro de 27. Então assim, é um patrimônio de fé, né, ligado a um legado de religiosidade. Quanto à economia, sim, a gente tem uma questão ligada à cultura, à agricultura, né, a produção agrícola. Que segue sendo boa base dessa produção hoje em dia. Né, a produção também, por exemplo, que é uma coisa muito do luso, mas que o alemão assimilou para si, que é a rapadura, a aguardente, né, a cachaça, que é um fabrico que também era feito ali, que eles não conheciam, mas passaram a fabricar e a trabalhar. Eu acho que a questão da educação ela é um fator assim que precisa ser trabalhado. Por quê? Vamos ter que recuperar essa história, Rodrigo. Exatamente. Por quê? Porque a questão desse isolamento cultural e geográfico mesmo, durante muito tempo, ele perde parte da identidade, no caso da língua, ou seja, a gente não tem uma oxigenação, não tem pessoas transitando com o alemão, transitando, como a gente vai ter em São Leopoldo e em outros lugares. E isso é um problema. Pastores posteriores ao pastor Fox vão dizer que a colônia perdeu o alemão formal, né? O Hochdeutsch é um dialeto todo deturbado, que a educação é precária. No caso dos católicos, nem isso sobreviveu. Então, assim, acho que é uma coisa que ainda precisa se trabalhar. Assim, acho que o Troll, nessa questão da educação, os rumos não foram bem definidos e houve um certo atraso nessa questão. Mas que eu disse, isso pode ser sanado, isso pode ser trabalhado com a questão da criação da identidade, do pertencimento, da relação com outras etnias também. Eu até vou mencionar um caso interessante, que isso não acontece em nenhum outro lugar em colônias alemãs, pelo menos na fase inicial, que é a relação entre alemães e populações locais. Há exceções, né, entre os lusos, mas entre as forquilhas ocorre um caso interessante, que é a relação, já na primeira geração, com indígenas. Que é um fator, porque o indígena, né, os Xoclen, estão sendo expulsos do seu território. Esse território que é deles fazerem essas correrias, são populações nômades que circulam no norte, eles estão perdendo espaço. Há choques, há enfrentamento. Aí nós temos relatos de alemães que são mortos por ataques dos bugres, que chamava. A gente vai ter assalto à horta desses alemães. Eles procuravam roubar, por exemplo, as ferramentas, que eram de ferro, metal, né, que eles não conheciam e servia como arma, né? Então eles roubavam a plantação, as ferramentas, o gado para comer. E tem esse choque, né, que é um problema assim, para se acostumar e para como eu vou viver no meio da mata com esses indígenas em perto de mim. Mas para além então do estranhamento existe um encantamento. Tem também, eu ia dizer, e há esse caso que o pastor Fox anota no registro dele, que o índio Manuel dos Santos, que nós infelizmente não temos informações sobre a sua etnia, a sua relação e de onde ele veio, como ele foi parar ali, mas o pastor faz essa referência que uma alemã, né, uma Strach, casa com esse indígena. Então, assim, prova para mim de que, como sempre digo, para quem me acompanha, para quem já leu os meus trabalhos, que a história não é uma matemática, uma ciência exata. E em história, 1 mais 1 pode não ser 2. Então a gente precisa ter várias interpretações, várias fontes, não encarar como algo como, para mim, ao contrário do que muitos historiadores pensam, né, principalmente os marxistas, a história não é determinista. Ela tem muitas variáveis, e uma dessas variáveis é encontrar, por exemplo, no registro de batismo protestante, a presença de um indígena, já nas primeiras gerações. O que vai acontecer em outros lugares só muito mais tarde. Tem registro a quantidade de filhos da prole desse casal? Inclusive acho que são 7, se eu não me engano. Inclusive 2 casais de gêmeos. Desse Manuel dos Santos com a Madalena Strach. Então, assim,
são informações que a gente que auxiliam na compreensão do todo e que ajudam também nesse pertencimento. O pastor, inclusive, um pastor Fischer, que escreve sobre isso mais tarde, né? Na qual ele diz que muitos dos nossos membros da comunidade luterana aqui descendem desse indígena que está. A culturação A presente. culturação também. Conhecimento histórico é uma das bases estruturantes do que está sendo realizado a partir de agora, que vai se constituir muito nos próximos meses, né? Mas a valorização cultural, o resgate cultural e o reconhecimento como parte da sua cultura é um dos maiores desafios. Eu acho que esse é o maior desafio. Isso é um desafio, acho que não é do litoral, né? Eu acho que é um desafio também para a região aqui de Rolante, né? Que a gente, de onde a atuação da Caminho das Águas, né? Igrejinha, Três Coroas. Também, por exemplo, o Álvaro costuma dizer isso, né? O padre Arneken é um ilustre desconhecido, né? Uma pessoa tão importante para a região e a gente quase não tem informações sobre. Então, acho que essa falta de conhecimento histórico, ela é uma coisa que não é do litoral exclusivo, né? Acho que ela atinge o Brasil todo, infelizmente. A gente tem uma dificuldade no Brasil de entender a história, de conhecer a própria história, de conhecer a história da região, do estado, do país. E eu acho que esse momento... o pessoal fala assim, mas aquela questão da comemorar celebrações de data. Não, a data, a efeméride, o dia, né, o ano, o bicentenário, ele serve justamente É um bom pretexto. para que as pessoas possam ler a respeito, que as pessoas possam conhecer a sua história. Estão falando do Arneken lá, vamos ver quem é o Arneken. Agora, a gente tem aí os 200 anos do nascimento do Pedro II, né, do imperador Dom Pedro II. É um personagem fantástico, uma pessoa reconhecida internacionalmente pela sua intelectualidade, pela sua sabedoria, pela sua administração do Brasil. E o Brasil hoje desconhece. O Brasil tem mais heróis, que alguns que eu nem considero heróis, mas enfim, tem mais heróis estrangeiros do que nossos. Pessoas que têm relevância e que as pessoas desconhecem. Então eu acho que essas efemérides elas servem para isso, assim, para provocar, para fazer que as pessoas leiam a respeito, para que as pessoas procurem se informar. Mas vem cá, o que faz aquele sobrado lá? Por que precisa manter de pé 200 anos depois? Exatamente. 150 anos e depois? assim, né, Rodrigo, porque acontece o quê? O que se faz a partir dele estar de pé? Exatamente, porque o que acontece? As pessoas não conhecendo a história desse sobrado, dessa rua, desse edificação, enfim, outros monumentos que a gente possa ter. Que é a sua história, né? Que é a sua história. Se elas não conhecem isso vira o quê? Aquilo é um prédio velho. Não tem valor. E aí vem alguém, compra e faz o quê? Derruba. E aí a gente pode lembrar que muita gente todo ano vai para a Europa, por exemplo, conhecer muitos desses prédios antigos que estão lá, erigidos há 1000 anos atrás. Ou há 200 anos atrás. Ou seja, tem muito valor, inclusive para o potencial turístico do litoral norte, o resgate, o registro, tal como algumas fazendas já vêm fazendo, tal como algumas comunidades já vêm conseguindo constituir. Sim, e o litoral norte tem um fator interessante que, além da questão cultural, que nós temos essa diversidade, além do alemão e de outras etnias, a gente tem a questão da diversidade cultural, mas tem uma questão ambiental importante. Perfeito. E nós não estamos falando aqui de exploração ambiental sem responsabilidade. Não. A gente pode usar essa questão ambiental de forma positiva. Sustentabilidade, os municípios podem ter, através do turismo histórico, cultural e ambiental, terem divisas, terem receitas que qualificam a vida das pessoas, que ajudam a conservar também esses monumentos históricos e essas questões ambientais. Desenvolvimento sustentável, mas de forma econômica e social. Claro, a gente pode poder, se um município tem uma boa receita com turismo, que sendo bem pensado e projetado, a gente pode trabalhar com a questão da preservação da mata nativa, das lagoas, despoluição de alguns rios e mananciais, enfim, isso tudo está interligado, e isso só acontece, Rodrigo, quando as pessoas têm conhecimento disso. Eu estive no município agora recentemente, a gente está andando em várias frentes de pesquisa, para 2026, com a questão dos alemães, também a questão do Arneken. E aí eu mencionei o nome de uma rua para um prefeito, e ele assim, não sabia a origem da rua. Então assim,
é importante conhecer quem são essas pessoas que dão nome às ruas. E aí tu faz uma reflexão, né? Porque a gente tem essa questão muito de, às vezes, olhar, como tu me lembrou aí agora, questão de Paris, né? Da Europa. Quando o Sobrado dos Bastos foi derrubado em Osório, que era um bem tombado municipalmente, mas não devidamente preparado pela legislação estadual, acabaram, enfim, conseguiram derrubar ele para fazer uma caixa de sapato para atender uma farmácia. Quando ele foi derrubado, o proprietário estava viajando na Europa. Ou seja, o patrimônio do município, que pertencia à população, pertencia a alguém importante para a cidade, com valorização histórica, era um prédio velho que devia ser derrubado. Mas o dos outros, que estava na Europa lá, aí valia a pena conservar. Dá para dizer, então, que a compreensão do potencial turístico, a ampliação dele, associado ao desenvolvimento econômico, social e ambiental, faz parte, inclusive, então, das bases estruturantes desse projeto do Bicentenário. Com certeza, eu acho que para mim isso tem muita conexão. A gente espera poder levar isso para os municípios, né? Esse conhecimento histórico, através desse conhecimento histórico, ter esse entendimento de que isso pode ser feito de uma forma responsável, né, com base numa legislação que atenda à demanda de prosperidade, né, daqueles que querem investir e possam ajudar a região a prosperar de uma forma sustentável, segura, né, que a gente possa deixar de legado também. E uma outra coisa importante, que eu gosto de falar sempre, Rodrigo, é assim, e a gente é provocado muito pela Caminho das Águas sobre isso, né, que legado nós vamos deixar? Então, essa historiografia ela é muito recente, né, do Litoral Norte. A gente tem poucas, de fato, obras nesse sentido. Né? Sempre foi... É sublevado essa compreensão? Eu até uso um termo forte, mas as pessoas vão entender, talvez eu preciso explicar. Ela é marginalizada. Perfeito. Mas marginalizada não de algo que é ruim. De estar à margem, colocada de lado. Porque ela teve uma importância econômica inferior, porque ela tem uma germanidade inferior ou não tão quanto se esperava. As primeiras referências do final do século XIX, começo do século XX, são sempre negativas, porque a comparação com o São Leopoldo era inevitável. Sempre que se comparava o Litoral Norte com o São Leopoldo, não eram tão próximas, não eram tão... Sabe? Então, assim, se deixou muito em segundo plano, de forma muito negativa. E a precariedade dos dados que a gente tem hoje faz com que a gente não tenha esse pertencimento. Esse fato, por exemplo, dos alemães, muitos em São Leopoldo, por exemplo, vou fazer uma comparação. Boa parte das famílias que chegaram em São Leopoldo, ou no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no século XIX, conhecem, ou podem conhecer, se quiserem, podem conhecer quem são seus ancestrais na Alemanha. Existem livros que conseguem fazer ligação entre quem chegou e quem ficou lá, e os que ficaram aqui. No caso do Litoral Norte, a gente não tem, muitas famílias não sabem de onde vieram, porque esses livros foram perdidos durante a Segunda Guerra Mundial, foram destruídos, como aconteceu em outros casos também. Então, também essa questão de perda de relação com o passado, de eu não conseguir dizer quem são os que vieram antes. Essa falta de conexão com alguma coisa mais... também é uma coisa que causou esse impacto de forma negativa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha família. O meu avô falava alemão até 18 anos, aí a guerra proibiu. Os avós dele não falavam português, por exemplo. E ele não deixou o idioma para os filhos e para os netos. Porque que era alemão era ruim. Foi o que se passou durante a guerra. Então, essa imagem, esse deslocamento a gente precisa começar de novo. Então, já tem um processo já antigo que é de problemas estruturais. Né? Isolamento, a questão toda de perda de identidade. E aí há uma guerra que vem nesse tempo que também ajuda isso aí, a perder essa identidade. Se constituiu dentro dessas colônias uma aristocracia? Ah, sim. Sim, há famílias que conseguiram ter... O próprio pastor Fogos, por exemplo, é um grande empresário. É alguém que se estabelece tem proprietário de escravos. A gente vai identificar outros pastores Fogos da vida, outros personagens ricos desse processo?
É possível que a gente chegue ao final do ano que vem com pessoas a serem rememoradas como importantes lideranças das suas comunidades e desse desenvolvimento do litoral norte como um todo? Eu sempre gosto, quem acompanha meu trabalho, assim, a gente tem 20 livros, né, Rodrigo? Tu é um dos que conhece bem, né? Eu sempre gosto de tratar com esses desconhecidos, né? Uhum. A gente tem aqui o 24, por exemplo, que a gente trata daqueles personagens que são centrais, né? Dom Pedro I, o Paulo Soares, Mas são muitos os são personagens muitos. no 1824. Sim, mas também tem aqueles personagens que são desconhecidos. Aquele colono que construiu só. Eu gosto de fazer essas referências. E a gente tem muitos casos em Três Forquilhas, né? Ou no Dom Pedro de Alcântara, no litoral norte, né? Desses colonos que vieram, como eu falei. Vou citar um exemplo aqui entre os meus ancestrais, né? O Christian Mauer, evangélico reformado, vem para cá, se junta com o pastor Fux, porque não tinha pastores reformados nessa época, como eu falei. É solteiro, casa com uma família também dos Helbig, que também são reformados, evangélicos reformados na Alemanha. Ganha o seu quinhão de terra e consegue prosperar. Ele não é uma liderança política que saia da colônia, mas ele é uma liderança da colônia. Ele consegue prosperar. Ele tem a terra que ele ganhou, herdou, e a que ele conseguiu, no caso, que ele ganhou do governo, a que ele era da esposa, né, dos familiares, no caso. Ele consegue criar o seu comércio, desenvolver sua agricultura, ele faz parte do coral da igreja, ele vai criar versos em alemão lá no começo metade do século XIX, vai deixar isso registrado. Tem essas coisas que são patrimônios que não são aqueles patrimônios que a gente... Porque as pessoas, elas só dão valor para aquilo que, aquilo que aparece mais bonito, a casa que está mais... Não, existem patrimônios que são de pessoas simples também, que têm uma contribuição, às vezes na liderança local, e que não aparecem em muitos livros, e que eu gosto de usar destaque, porque são a sociedade, o homem, né, a humanidade, ela é composta dessas pessoas também que constroem. A gente precisa eu sempre digo assim, a gente precisa enxergar, e no Brasil tem muito disso, de nivelar postos e situações. Por exemplo, hoje a gente tem pessoas que cuidam do lixo, que trabalham na questão da construção de estradas, elas têm a sua responsabilidade. Elas não aparecem nos registros, mas elas participam da comunidade. Então, eu gosto de fazer essas referências para mostrar para as pessoas que a história ela tem essa série de nuances aí que enchem e que dão mais vida e multiplicidade de saberes da história. Acho que isso é interessante. A gente vai ter vários aí ao longo de 26. A previsão são de 10 encontros até culminar com o último encontro potente lá em Torres, né? Celebrando exatamente esse bicentenário em novembro do ano que vem, né? Que cidades devemos percorrer ao longo dessa nossa caravana em 2026, Rodrigo? Eu acho que refazer a caravana é importante, né? A gente, como eu disse, eu já refiz ela, né? Para pesquisa aí de lugares, por exemplo, Capivari do Sul, onde eles chegam. Né? A gente tem aliado com os alemães, tem a questão do Garibaldi, que também passou por ali, Rio Tramandaí, enfim. Temos ali... Os alemães abriram esse caminho para o Seival passar depois, é isso? Já era um caminho que era meio usual, mas a gente pode fazer essa conexão, né? A gente vai tem Tramandaí, tem Capão, tem essas cidades que são cidades pequenas, recentes, uma emancipação mais recente, como o caso de Dom Pedro de Alcântara, Morrinhos do Sul, enfim, mas que tem uma ligação, né? É o lugar onde eles se assentam, né? Assim como Três Forquilhas e Itati. Aí a gente vai ter o caso, por exemplo, de Arroio do Sal, onde inclusive se projeta um porto, né? Há uma parada dessa caravana ali, tem uma relação com a história do porto, enfim, acho que são várias cidades que podem e devem, né, fazer parte desse trajeto que a gente vai aí conversar sobre isso. A tua Osório era o grande município daquele momento. Osório era um município, digamos assim, não era uma cidade, era uma vila, né? Uhum. Das maiores, pertencia na época, nesse período de 26, pertencia a Santo Antônio da Patrulha, um dos 4 primeiros municípios do estado. Osório se emancipa em 1857, aí a partir de 57 em diante, esse núcleo inicial de alemães vai ficar em Osório, né? Tudo ali era Osório. Depois vai ter a emancipação de Torres, em 78, e aí sim, aí a gente vai ter divisões já, né? 1878. A gente vai ter divisões porque, por exemplo, a divisão entre Torres e Osório vai ser o Rio Três Forquilhas.
O pessoal que ficou onde hoje é Itati pertencia a Osório. O pessoal que ficou do lado das Forquilhas pertencia a Torres. Então tem essas divisões também que talvez de alguma forma contribuam também para às vezes para ter esse tipo de eu sempre digo, o litoral tem um problema de falta de comunhão, de parceria, de entendimento regional mais amplo, né? Algumas cidades fazem projetos isolados, né? Não estou falando de uma específica, assim, isso de modo geral é feito assim. Por exemplo, a gente tem um verão e aí cada uma faz feira de livro na hora que quer. Ninguém se coordena para fazer. Há uma instituição que deveria fazer isso, mas não faz, infelizmente, pelo menos ao meu ver, que poderia fazer isso, né? Ter esse projeto Para que se crie um calendário organizado. uma rota turística, uma rota, sei lá, como a rota germânica que a gente tem aqui, enfim, em outros lugares também tem, uma rota turística que possa chegar... É pretensão dizer que isso é um dos objetivos que esse projeto possa alcançar? Não, eu gostaria disso aí, aliás, eu falo sobre isso aí, eu já escrevi sobre isso aí em revistas regionais, escrevo, né, há bastante tempo, né? É uma das coisas que a gente gostaria muito de poder ver se concretizar. O Litoral Norte se entendendo, né? As comunidades se entendendo e se comunicando e sabendo que elas dependem uma da outra para turismo, enfim, para o exemplo econômico, né? Há muito discurso, mas pouca prática, né? Mas a gente sempre Tu é uma trabalha pessoa que compreende esse espaço como teu. Tem um senso de pertencimento muito forte. Dá para dizer que essa não é a maioria da população do litoral? Ou vai exatamente no sentido que tu falava antes, de que as pessoas perderam raízes independente de onde elas estão? Penso que elas perderam raízes, independente de onde elas estão. Então, recuperar esses valores, né, também pode ser parte desse projeto. Sim, acho que sim. Acho que é importante isso. Acho que houveram iniciativas isoladas que cumpriram alguns objetivos, mas assim, isso eu sempre digo, infelizmente, de forma efêmera, passageira. E a gente precisa construir algo que seja mais sólido, que seja mais permanente. A Caminho das Águas vem fazendo isso de várias formas. De muitas formas, assim, eu fico realmente muito feliz. Imagina o Litoral Norte com mais 2, 3, 4 instituições, empresas, organizações com esse estímulo. Bom, independente de termos a Caminho das Águas, ela está fazendo muito bem a sua parte. Eu acho que eu disse, eu acho que quem me conhece sabe se eu faço as coisas por paixão. Eu faço aquilo porque eu gosto, eu não faço aquilo para aparecer, para ficar, enfim, para enriquecer. Faz parte da minha vida, é o meu ganha-pão, obviamente, né, mas eu tenho muita paixão por isso, assim. A minha esposa que diz, a gente vai em qualquer lugar para viajar com meus filhos, sempre é um museu, é um cemitério, é uma igreja, não consegue, porque faz parte da nossa vida, assim, essa questão desse amor às coisas que são do passado. E eu acho que fico muito feliz pela Caminho das Águas entender isso de forma que ela pode ser um agente de contribuição, de transformação desse ambiente em que ela está inserida. Para muito além da literatura, que é o teu ofício primeiro, a tua cruzada é muito pela educação. Sim, eu sempre fui, Rodrigo, quem nos acompanha, antes de escrever o primeiro livro, antes de ter uma obra publicada, os primeiros artigos, eu sempre fui um leitor. E sempre digo que, antes de ser um escritor, né, de ter a possibilidade de ter a formação em história, enfim, eu sou um multiplicador da ideia de que o livro é um fator, leitura e conhecimento são fatores de transformação. E também isso é um legado das populações germânicas, né? O alemão vem para cá, mesmo ele bastante pobre, ele tem uma base de educação, sabe ler e escrever, coisa que o brasileiro da época não tinha, né? Infelizmente. Então, essa valorização da educação, da leitura, cada colônia alemã que era criada, se criava a igreja, se construía a igreja, a escola, sempre. E, ao contrário do que muitos dizem, infelizmente, por falta de conhecimento e ignorância, eles mantiveram a língua, por exemplo, porque era a escola patrocinada pela comunidade. Era a comunidade, o governo não dava escolas, não tinha escolas. As comunidades alemãs tinham escolas porque a comunidade pagava o pastor, pagava o professor para ter, porque sabia do valor da educação como meio de transformação. E isso é importante. E esse legado, eu acho que eu defendo com unhas e dentes, né? Sempre digo.
E não sou daqueles que acha, a gente vê muitos influenciadores, né? Ah, tem que dizer pro filho ler. Tu não vai obrigar o teu filho a ler. Ninguém lê, se ele não quiser. Agora existe um meio, uma técnica bem simples, que é tu ler. Se tu ler em casa, se tu tiveres em casa uma pequena biblioteca, o teu filho, os teus sobrinhos, aqueles teus amigos que estiverem lá, vão... Opa, esse cara tá lendo. Por que ele tá lendo? O exemplo é o melhor meio de divulgação. Claro que a gente fala, né? Lê, mas assim, vai mudar muito mais quando tu dá o exemplo do que quando tu fala. O que tu está preparando de obras para esse período, para além de toda a programação desse 2026? Tá nascendo aí então, né, Rodrigo? A gente está com o Caminho das Águas, já é um projeto que a gente começou no ano passado. A gente esteve na Alemanha para isso também, né? Pesquisando lá nos arquivos. E a gente está aí para lançar o 1826. A gente já tem o 1824, que a gente conta todo o processo inicial de São Leopoldo, né? Enfim, como é que esses alemães vieram parar aqui. E agora a gente vai fazer... Eu vou realizar um sonho que é falar dos meus, né? Que eu sempre falo, assim, não dos outros. De todo mundo, né? Né? Mas agora, mais específico. É óbvio que a gente tem dos meus também, do 24, né? Aqui a capa, quem conhece a chegada dos meus ali, enfim. Mas, assim, agora da minha região, do lugar onde do meio em que eu vivo. E falar do meio onde a gente vive é muito importante. Né? Porque as pessoas, às vezes, desconsideram o meio, a cidade onde vive, enfim. Mas eu costumo dizer sempre assim, que o único meio de nós... Porque as pessoas querem mudar o mundo, né? A gente está atrás do computador, no ar-condicionado, quer mudar o mundo. A gente não vai mudar o mundo. A gente vai mudar o nosso bairro, a nossa cidade, nossa região. Então, assim, a gente trabalha para isso também, né? Essa questão de onde a gente vive. Tu vai qualificar, tu vai manter uma boa calçada na frente da tua casa, tu vai ajudar na escola do teu filho ou outras instituições, é onde tu pode mudar realmente, efetivamente, sem discursos, né? Na prática. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a Caminho das Águas faz, que é essa questão da ideia do cooperativismo, que é a ideia que o padre Amistad trouxe para o Brasil, a ideia que o padre Arendt também desenvolveu aqui em Rolante e na região toda, né? Que é a cooperação, a parceria entre pessoas que muitas vezes, às vezes pensam diferente, têm né, formações diferentes, distintas, mas que se unem para um bem comum, que é o auxílio da sua comunidade, da sua região onde vive. Isso para mim é fundamental. E eu não falo isso hoje, né, Rodrigo? A gente fala isso, eu escrevo isso, a gente tem textos escritos para várias revistas aí ao longo dos últimos 20 anos. Né? Então tem uma ligação com isso, né? Por isso que eu falo, sempre que eu falo isso, eu fico bem feliz e contente por poder falar sobre isso e poder encontrar parceiros, né? Poder encontrar instituições que acreditam, que pensam nas mesmas coisas que a gente pensa, né? Vamos encontrar outras instituições também que vêm fazendo um pedacinho desse trabalho, Rodrigo. Temos museus, pequenos museus, memoriais, que preservam parte dessa história, que têm a pretensão de ocupar esse espaço de memória? Acho que sim, penso que sim, devemos fazer isso. Temos há muitos, e eu acho que há muitas pessoas que estão, às vezes, lutando de forma isolada e que precisam de um empurrão, precisam de um auxílio, precisam de uma parceria. A corrente é mais forte com, né, vários elos, né? Então a gente acha que é possível fazer isso aí, a gente vai fazer isso aí, fazer disso um dos objetivos desse 2026. Deixar esse legado para que sempre que a gente diz sem romantismo. Não, efetivo, eu sempre disse, de forma efetiva. A gente conversa muito, a gente se conhece há bastante tempo, não sabe o que eu penso sobre isso, né? Eu sempre trabalho, eu nunca ponho uma mão numa obra para ficar a obra parada ou não surtir. Ela precisa ter um objetivo, a gente precisa ter um objetivo, a gente precisa construir, a gente precisa deixar um legado. E eu sempre digo, um legado, porque tem muitas pessoas e muitas teorias científicas, acadêmicas, que são muito lindas no papel, mas que não são postas em prática. E a gente precisa ter essa prática, ter esse ideal, essas coisas que a gente projeta, essas coisas que a gente imagina e pensa que tem que ser legado, isso precisa sair do papel. E eu sou uma das pessoas que
acredita muito nisso, nesse potencial do que a gente pode mudar através dessas parcerias, fazendo, realmente pondo a mão na obra. Quando a gente fala em cultura, a gente fala muito em língua, evidentemente, a expressão mais forte da cultura de um povo, mas a gente fala de gastronomia, a gente fala de patrimônio histórico material, imaterial, a gente fala da cuca feita, né? A gente fala de um traje, a gente fala de uma música cantada, dançada, a gente fala da literatura, de um poema, de uma obra, seja ela qual for. Teremos espaço para apresentações artísticas, para celebração dessa memória textual, para recuperação histórica, para integração comunitária também, como tu bem destacou. Tudo isso nos aguarda ali na frente. Claro, inclusive de resgate de cidades que tinham seus grupos folclóricos e que se perderam, né? Chegou o momento de, opa, a gente tem essa identidade, a gente pode valorar isso, né, com apresentações artísticas, com um traje típico, com recuperar aquela receita da avó, né, da oma, ou da cuco, e outras tantas que a gente tem por aí. A gente pode apresentar, pode fazer isso, e pode, inclusive a gente pede que as pessoas façam isso, né. Eu sempre que a gente tem a possibilidade de falar com alunos, né, agora a gente está só na função da pesquisa, mas quando a gente tem a oportunidade de ir em escolas, principalmente com os pequenos, deem atenção especial para os avós, né? Deixem de lado um pouquinho, é difícil pedir isso, né? Mas deixem de lado um pouquinho o celular, a mídia, ouçam os avós, perguntem para eles como é que era no tempo em que se fazia a própria roupa, que se precisava comprar um tecido para fazer a roupa, que o sapato era só para ir à igreja, que para ir à escola se andava de a pé 3, 4, 5 quilômetros, às vezes no cavalo, na carroça. Perguntem para os pais, para os avós. Acho que isso é um exercício que o professor, eu sempre falo isso para os professores também, que o professor faça em sala de aula. Esse contato com as gerações. Como é que era o dinheiro? Como é que era lidar com o dinheiro hoje, na época que a gente só usa Pix e celular, né? Como é que era? Isso desenvolve essa identidade e traz à tona aquela receita que está esquecida, que ficou no caderno da mãe, do pai, do avô, lá da avó, e que pode vir para um evento como esse, apresentar, fazer uma receita. Eu encontrei esses dias, eu estava pesquisando, eu estava em Passo Fundo pesquisando o Padre Annequin, e encontrei na documentação da ordem, da congregação, da família, uma receita de Spritz Beer. E fiquei, mas o pessoal que estava lá nos anos 30, 40, registrou como é que era feita uma Spritz Beer. E a gente pode pegar e fazer essa Spritz Beer com essa receita. E outras tantas que podem ter, enfim. Acho que as possibilidades são múltiplas, Rodrigo. Acho que o ano está assim, começando, abrindo as portas. Eu acho que tem que, mais uma vez, louvar a iniciativa da Caminho das Águas, de quem a gerencia, quem a administra, né, a equipe toda no projeto, e pedir também que as pessoas que queiram ser parceiras que se somem a gente, para que a gente possa, com mais pessoas... Contribuam da forma como for possível, né? Às vezes são fotos, às vezes são essas memórias, às vezes é a sua presença, divulgação desses momentos de encontro, seja inclusive em momentos mais importantes, ainda mais intensos, como é de união dessas comunidades, né, Rodrigo? Exatamente. São muitas formas que é possível contribuir para a organização desse grande projeto. Vai ser uma honra estar contigo lado a lado, Rodrigão. A gente tocando juntos isso, levando conhecimento, provocando as comunidades, quem sabe construindo novos rumos, né? Se a gente conseguir mudar um pouquinho o eixo, teremos destinos ainda muito melhores. É aquilo que eu digo sempre, se a gente conseguir deixar uma semente das tantas que a gente planta, se uma delas germinar, já terá valido a pena. Então a gente trabalha para isso. E é um prazer sempre trabalhar contigo, né, com o pessoal da Sicredi, né, com o Francisco, com o Álvaro, com a Simone, enfim, com o João, com o Lucas, com tantos outros que estão aí, que às vezes não aparecem nas mídias, mas que estão por trás ajudando sempre sustentando nós aqui atrás, a fortalecer o projeto, a fortalecer as ideias, né? Às vezes a gente, em reuniões, traz uma ideia que acaba se passando para o autor, e às vezes o autor é aquele, né, que não está aparecendo na mídia ou nessa relação. Então, acho que
todos estão de parabéns, a gente espera poder fazer a nossa parte e deixar esse legado tão importante que é um legado de educação, né, de cultura, enfim. E através disso ter uma economia sustentável. 1826, 2026, 200 anos, bicentenário da imigração alemã no litoral norte do Rio Grande do Sul. Nossa alegria de poder participar desse grande projeto. Parabéns, Sicredi Caminho das Águas. Vou ter a maior dedicação em honrar com que esses momentos sejam muito especiais, muito frutuosos para todos nós, que a gente possa estar contando muitas histórias, construindo muitas novas realidades. Você fica ligado na nossa programação, fica ligado nas redes sociais, tanto do Memorial do Padre Heineken quanto da Sicredi Caminho das Águas, para acompanhar, né, tudo que vai acontecer nos próximos 12 meses, nos próximos 11 meses, muito especialmente aí na tua cidade, aí pertinho de ti, nessa grande caravana que a Sicredi Caminho das Águas, que o Rodrigo Trespar se propõe a realizar, visitando municípios, reconstruindo as histórias, reconstruindo laços culturais e afetivos com o nosso passado e celebrando o momento, essas efemérides desse momento, mas, sobretudo, esse olhar para o futuro, construindo novos futuros, novas oportunidades para a sua cidade e para todo o litoral norte gaúcho. Uma alegria, uma honra poder estar com vocês e que a gente possa continuar juntos escrevendo essas histórias.